O próprio codificador teve a oportunidade de esclarecer que todos nós, sem exceção, somos médiuns. Porque a mediunidade é uma capacidade de intermediação, de contato, de compreensão, de sintonia, principalmente. Nós somos seres espirituais, enlaçados na matéria temporariamente, e não nos desapegamos completamente do mundo espiritual. Através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, criamos um campo mental que intercambia com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, que porventura estejam vibrando na mesma faixa de sintonia. Mediunidade, portanto, é algo natural na criatura humana. A paranormalidade humana é algo que vem se desenvolvendo gradativamente no ser humano à medida que mais desenvolve as suas qualidades intelectuais e morais. Apesar disso, o médium, normalmente, ele é designado por ser aquele que tem uma faculdade mais ostensiva. É aquele que consegue perceber mais nitidamente o plano espiritual, ver espíritos, ouvi-los, sentir-lhes a presença, perceber fatos ou situações à distância e captar mais nitidamente o pensamento e a intenção de espíritos. A mediunidade, na verdade, ela é algo orgânico e espiritual. É espiritual porque a mediunidade é do espírito. E no plano espiritual também existe a mediunidade. Mas aqui no plano físico, quando a criatura reencarna, o seu corpo material, biológico, também se reveste de equipamentos adequados para a expressão desta mediunidade. André Luiz vem nos esclarecer a respeito do papel no nosso cérebro da glândula pineal, algo que vem sendo estudado mais recentemente também por cientistas da Terra, especificamente aqui no Brasil. Sérgio Felipe de Oliveira tem feito um estudo muito interessante a respeito daqueles cristais de apatita que envolvem a glândula pineal daqueles que são médiums ostensivos, demonstrando através de estudos que o médium ostensivo, tendo uma quantidade maior do que a habitual desses cristais de apatita na glândula pineal, é capaz de captar mais facilmente estímulos eletromagnéticos e transformá-los em estímulos eletroquímicos, que são aqueles que o cérebro consegue entender. Não fosse isso, a criatura não conseguiria ter a compreensão em nível físico, orgânico. Mas a mediunidade não é algo que foi criada pelo Espiritismo. É algo de todos os tempos da humanidade. O homem primitivo se comunicava com os mortos. Viam aqueles seus ancestrais que já haviam partido se manifestarem através das chamas, das fogueiras, e intercambiavam com eles, alertando-os a respeito de que a vida continuava. Davam informações e instruíam. É de todos os tempos, portanto. Os primeiros cristãos se utilizavam da mediunidade, conforme o próprio Cristo a utilizou. Assevera-se com frequência que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. É verdade. No tempo de Moisés, a comunicação mediúnica era algo corriqueiro, mal utilizado, voltado unicamente para os interesses pessoais e mais imediatistas. Porém, quando Jesus, no Monte Tabor, seguido pelos seus 3 discípulos, ele se transfigurou em luz
e recebeu a visita de Moisés e Elias. A vinda do próprio Moisés em espírito, se comunicando com o Cristo, é uma revogação daquela mesma lei que ele mesmo havia instituído muitos séculos antes. Portanto, os primeiros cristãos se utilizavam da comunicação mediúnica diuturnamente. Mas foi a partir daquele evento de Pentecostes, em Jerusalém, quando naquela festa que se comemorava quando Moisés havia recebido a tábua das leis, que os discípulos começaram a se comunicar, intercambiando a espiritualidade em diversas línguas. Porque nessa festa atraía a presença de judeus vindos de diversas partes do mundo. Cada um falava um idioma diferente. E todos foram atendidos naquele momento, de conformidade com a sua língua nativa. Todos tiveram a oportunidade de receberem a influência e as instruções do Evangelho na sua língua, facilitando assim a compreensão. Este fenômeno em que os discípulos receberam de forma mais profunda a influência do Espírito Santo, já que o Espírito Santo representa aquela pleiade de espíritos nobres encarregados de dilatar a compreensão dos ensinamentos do próprio Cristo. São seus prepostos diretos que atuam diretamente aqui na vida material. Continuam agindo incessantemente. Mas com o Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, que foi um concílio ecumênico da Igreja Católica, onde buscou-se interromper o fluxo natural da comunicação mediúnica. A mediunidade, então, tornou-se algo irregular no seio dos cristãos, deturpando, a partir de então, a vivência mais pura do próprio Evangelho. Coube, então, ao Espiritismo, a partir do século XIX, trazer novamente à tona aquela prática mais pura e simples do contato com os mortos. O Espiritismo é a religião que, na atualidade do planeta, melhor informa, melhor instrui, melhor educa, melhor esclarece a respeito dessa faculdade natural, que é a mediunidade. O médium, então, não é um ser especial, não é necessariamente um missionário benfeitor da humanidade. Antes, é uma criatura comum, no mais das vezes necessitada, que se utiliza do recurso da mediunidade para poder se educar e trabalhar para o bem da comunidade, da coletividade, sem cobrar, sem se envaidecer, buscando, antes de mais nada, trabalhar em prol da própria educação moral. Porque se fala muito em desenvolvimento mediúnico. Mas a mediunidade é um recurso que a criatura tem. Antes deve-se buscar o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento humano daquele médium. Buscar o autoconhecimento, a autoeducação, buscar entender e compreender primeiro os seus sentimentos, os seus pensamentos, para quando intercambiar com outras mentes, conseguir ter um controle mais nítido, mais claro, mais efetivo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo que se chama Associação, vem dizer o seguinte: se o homem pudesse contemplar com seus próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. O que Emmanuel está querendo dizer? Que se nós pudéssemos ver de forma bem clara as faixas de sintonia, cada um de nós teria várias linhas de conexão com outras mentes
encarnadas e desencarnadas. Portanto, quando pensamos e sentimos, quando falamos, nós não falamos somente por nós. Falamos por nós associado a todos aqueles que pensam como a gente, tornando de forma mais vigoroso aquele fluxo de pensamento que nós sintonizamos por escolha própria. Continua Emmanuel: a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Portanto, tomar cuidado com a qualidade do pensamento e dos sentimentos é algo imprescindível. Porque tem muita gente que acha, mas se eu não falar não tem problema não, se eu só pensar que mal há. Se a qualidade do seu pensamento for boa, não há mal algum. Porém, se a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos não for boa, você então se verá vítima da própria qualidade de pensamentos que você tem mantido em termos de sintonia. Porque no plano da vida maior, fala Emmanuel, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Ou seja, essa sintonia que se estabelece através de ondas eletromagnéticas vai nos influenciar fortemente para atitudes correspondentes à qualidade das imagens e pensamentos que acalentamos ou que pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. Então, pensem só. O médium é alguém que tem uma facilidade mais ampla, inclusive, para sentir essa sintonia. Portanto, se ele não se equilibra, se ele não se educa intimamente, ele vai ser alguém que irá oscilar muito rapidamente em termos emotivos. Quem não sabe que é médium vai até achar que tem algum transtorno do tipo bipolar. Ora muito feliz, ora irritado, agressivo. Porque se conversar com alguém que está bem, alguém que é médium, vai se sentir nas nuvens. Mas se tiver contato com alguém que está desequilibrado, vai se sentir lá no umbral. As emoções oscilam numa velocidade tremenda de conformidade com a sintonia que se estabelece. Então, pensando, conversando ou trabalhando, à força de nossas ideias, palavras e atos, Emmanuel insiste em falar dessa conduta nossa, não só aquela que se expressa visualmente, mas aqueles comportamentos internos também que nós temos. Alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Ou seja, dependendo da qualidade dos seus pensamentos, você vai passar a engrossar uma faixa vibratória correspondente àquilo que você emite. E você também irá se alimentar desta mesma faixa. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Mais inteligente, mais prudente, buscarmos a sintonia, sim, mas a sintonia com aqueles seres equilibrados, com aquelas criaturas que já sintonizam com as faixas da esfera da luz, do bem. Então, mediunidade significa possibilidade de trabalho, mas também responsabilidade. Porque muitos que vêm com a tarefa da mediunidade, quando encarnam, muitas vezes se desviam daquele objetivo a que se propuseram.
Então, André Luiz, no seu livro Os Mensageiros, ele vem dizer o seguinte: ele fala a respeito do Ministério da Comunicação, que é o ministério em nosso lar, responsável pelo preparo de espíritos que irão se corporificar na matéria com a tarefa na mediunidade. Então diz o seguinte: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Vocês entenderam então qual que é o objetivo da mediunidade? A que o médium deve trabalhar? Vamos lá de novo. Difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Porque a gente fica imaginando que o médium, ele é só aquele que vai trabalhar na reunião mediúnica. Não, médium será todo aquele que seja um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Pode ser dentro de um laboratório numa universidade, pode ser dentro de uma sala de aula, pode ser dentro de uma casa, pode ser dentro de uma casa espírita, de uma igreja evangélica, católica, porque a mediunidade não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crenças, não tem nada a ver com qualidades morais ou intelectuais. A mediunidade é uma condição espiritual e orgânica, com essas possibilidades de trabalho. Aí continua: não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Ou seja, eles estudam sobre isso no plano espiritual. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas, anualmente. Está falando só de uma colônia espiritual, que é nosso lar. Imaginem as outras. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, olha só. Os mensageiros, na visão de André Luiz, são esses que vêm aqui para a crosta planetária com o objetivo de trazer consolo, reconforto, progresso para aqueles que estamos aqui. Aí ele continua mais abaixo. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Ou seja, as criaturas se preparam no plano espiritual para o trabalho, para a tarefa no bem. Mas quando encarnam, poucos triunfam diante do compromisso assumido no plano espiritual. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muito fracassam de todo. Então, ou seja, tem alguns que se desvirtuam muito do compromisso assumido. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Não existe desenvolvimento sem esforço. Não existe crescimento sem gasto de energia, sem abdicação, sem disciplina. Então, esse alerta é muito grave. Então, mais adiante, André Luiz vem repetir essa informação e diz também o seguinte: a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, porque a maioria das criaturas se vê somente como um corpo, vê a vida somente da perspectiva material, mas nós somos seres imortais. Agora tem uma questão: se quem não tem a mediunidade ostensiva pode até se auto-enganar, dizendo: eu não sabia, eu nunca vi, eu nunca percebi nada.
O médium ostensivo é aquele que nunca vai poder usar essa desculpa. Porque ele vê, ele ouve, ele sente, ele serve de instrumento para comunicação direta através da fala, através da escrita. Então o médium é alguém que nunca vai poder falar assim, olha, eu não sabia que existem espíritos. Eu nunca tive certeza que a vida continuou, porque o médium vê. Então o médium é aquele que ele tem certeza porque ele vê, mas muitas vezes prefere ignorar aquilo que sabe para viver e fazer como todo mundo faz. É aquele senso de manada que as pessoas preferem seguir. Já que todo mundo faz, que mal há? Então, são advertências profundas e especiais a respeito do uso da mediunidade aqui no plano físico. Mas a mediunidade é algo maravilhoso. A mediunidade não é propriamente um fardo, mas é algo que, se não for educado, se o seu portador não busca uma dilatação dos seus valores morais e intelectuais, é algo que pode colocar a pessoa em estado de adoecimento. Porque nos manicômios existem muitos que têm um diagnóstico de esquizofrenia ou de outras psicoses que são, na verdade, médiuns ostensivos desequilibrados. É que a mediunidade desequilibrada abre portas imensas à obsessão. E a obsessão, quando não tratada, quando permanece por muito tempo, ela é capaz de proporcionar danos graves e permanentes ao cérebro daquele médium. E então ele, que antes viria somente como um possível trabalhador, se torna de verdade alguém que tem um transtorno psicótico. Então ele vai continuar, ele vai ser um psicótico com mediunidade. Ele vai misturar alucinações com visões reais. Então vai ser um misto de delírios e paranoias com perseguições e desequilíbrios espirituais, porque uma coisa não anula a outra. Então, quem tem mediunidade é alguém que tem que cuidar. A mediunidade é simplesmente um talento, assim como é a posição social, o dinheiro, a saúde do corpo, o tempo, a beleza. Todos são recursos que temos para o trabalho no bem. A mediunidade também o é. É um instrumento de trabalho. Então nós encontramos também lá no Antigo Testamento, em Samuel, quando ao relato do rei Saul, que ele tinha o próprio Samuel como alguém que... O Samuel era um profeta, alguém que o orientava. E foi o próprio Samuel que o ungiu quando Saul se tornou rei. E acontece que Saul, então, ele proibiu a questão da consulta às pitonisas, que eram as médiums da época. Acontece que Samuel, profeta, ele faleceu, ele desencarnou. Mas quando Saul se viu diante da possibilidade de uma guerra com os filisteus, ele queria uma orientação daquele que era o seu benfeitor. Se ele deveria lutar, o que iria acontecer. E então pediu aos seus servos, me apontem uma médium, uma pitonisa, para que eu possa conversar com ela. E os seus servos então indicaram uma médium que era conhecida, mas estava às escondidas, porque as outras médiums haviam sido mortas. E então o rei, disfarçado, foi até a médium e pediu que ela o orientasse através de uma comunicação mediúnica. E ela, médium ostensiva que era, disse, mas por que você me tenta? Você quer me prejudicar? Pois você não sabe que o próprio rei que está diante de mim proibiu as comunicações mediúnicas? E ele então, reconhecendo para ela que ele era o rei, lhe prometeu que não lhe faria mal algum se ela
atendesse ao seu pedido. E então Samuel foi evocado. E ele então se materializou, porque ela era uma médium de materializações. Samuel então se materializou e disse: mas por que você me perturba? De onde me encontro? E então o rei Saul diz da intenção, falando da guerra dos filisteus. E então Samuel diz: pois você irá para a batalha, juntamente com seus filhos, e vocês todos perecerão diante dos filisteus. Algo que realmente aconteceu alguns poucos dias depois. Então foi uma prenunciação daquilo que estava para acontecer. Médiuns são muitos, de vários tipos. Todos nós somos médiuns. Deveremos aprender a observar aqueles estímulos que chegam até nós. Deveremos aprender a discernir nossos pensamentos, ideias, intenções. Aprender a lidar com o nosso mundo íntimo. Aprendermos a contactarmos primeiro com nós mesmos. Porque quantas vezes as pessoas vivem distanciadas de si próprias, estão desconectadas de si mesmos. A primeira pessoa que se deve aprender a receber somos nós mesmos. A primeira conexão que deve ser feita é da própria criatura com ela mesma. Nada de máscaras. Então, é o que Hamed, no livro A Imensidão dos Sentidos, vem dizer na introdução o seguinte, falando sobre o desenvolvimento da mediunidade. Para desenvolver a mediunidade, é necessário, inicialmente, aprender a comunicar-se com os próprios sentimentos, para, a partir daí, entrar em contato com os de outras pessoas, encarnadas ou não. Obrigado. O Criador guia suas criaturas utilizando a capacidade intelectual delas de avaliar seu reino íntimo. Então, uma mediunidade mais cristalina, mais produtiva, passa primeiro por alguém que esteja organizado mentalmente, emocionalmente. Analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente do que vivenciá-las sensorialmente. Da mesma forma que não obtemos um real conhecimento da vida marítima estudando-a através de um atlas geográfico e se mantendo estreita relação com os mares e oceanos. Então, não basta só intelectualizar. É necessário praticar. É necessário introjetar-se. É necessário compreender-se, é necessário aprender a nomear as próprias emoções e sentimentos. É necessário aprender a ter um controle primeiro do seu mundo interior. Para que esse trabalho na mediunidade, ele seja algo mais puro. Porque o médium é aquele que carrega um cântaro. E a água que vai lá dentro sairá mais pura ou contaminada de conformidade com como se encontra este cântaro. O cântaro é o psiquismo da criatura. Alguém desequilibrado, desorganizado, não conseguirá ser um médium com uma comunicação mais pura, vinda do mundo espiritual. Irá colocar e liberar muitos elementos próprios ali, que poderá inclusive distorcer o conteúdo daquela comunicação. Portanto, pureza de princípios, pureza de vivência, pureza nos próprios sentimentos, esforço no crescimento interior. O médium é aquele que não pode, o médium ostensivo, é aquele que não pode se descuidar desses cuidados com os aspectos morais, porque senão é alguém que cai mais facilmente. O médium pode e deve viver uma vida normal, não é uma vida de ascetismo, mas é uma vida com escolhas mais sérias, com mais disciplina. O médium não pode se permitir qualquer tipo de vivência sem que isso não lhe afete o seu psiquismo,
abrindo brechas para possíveis obsessões. Portanto, Jesus é a referência. Jesus foi o médium mais puro que conhecemos, porque ele era o intermediário de Deus. E tamanha perfeição como ele expressou a comunicação de Deus, que muitos o confundiram com o próprio Deus. Tamanha pureza, tamanho a transparência daquela mensagem que Jesus se fez portador. Francisco de Assis foi médium do Cristo, manifestando, através das suas atitudes, a vivência do Cristo. Mas cada um de nós deveremos ter Jesus como alvo, como meta, nas vivências, nas atitudes. Mais do que falar do Cristo, vivenciar. Mais do que pensar no Cristo, é colocar o Cristo no centro dos nossos interesses, das nossas motivações. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo em tudo aquilo que a gente imaginar, também na mediunidade. Portanto, uma vivência evangélica na vida é a conduta mais apropriada para aquele que deseja ser um instrumento mais perfeito nas mãos da espiritualidade superior. Muito obrigado a todos, muita paz, fiquem com Deus, até a próxima vez.